De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Setembro Verde, fazendo um balanço das ações até agora implementadas na companhia aqui do Gustavo Rastelli. Vereador Gustavo, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. A gente que agradece o convite mais uma vez por estar aqui. A gente vai estar falando das ações que a gente desenvolveu. Graças a Deus foi um mês bem produtivo. A gente finalizou parte dele, né, ontem com a audiência, mas a própria APAI ainda pretende estar desenvolvendo algumas ações com os banners em alguns pontos da cidade, mas teve a mobilização, as entrevistas tanto aqui na TV Educadora, que se eu não me engano essa acho que é a terceira ou quarta no mês, a gente esteve participando de programas de rádio também. Então o intuito inicial da proposta, do projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Vereadores, creio eu que, graças a Deus, a gente está conseguindo desenvolver. Perfeito. Também aqui na companhia da Josiana Pérez, psicóloga. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigado você novamente pelo convite. Bom, querendo tocar nessa questão que é fundamental, né? A gente tem aí esse ainda desconhecimento a respeito da questão dos direitos, né? E eu acho que o Setembro Verde vem muito a calhar nesse sentido. E mais do que isso, a gente também tem uma dificuldade de dados no município, né? Que também é um fator que complica. E eu vejo muitas vezes a legislação geral um pouco travada nesse sentido, né? Porque eu ainda acho que a gente deveria trabalhar com proporcionalidades da localidade. Porque, por exemplo, quando eu estabeleço em empresas de tamanho X a contratação de Y pessoas com deficiência, eu não levo em conta a estrutura da cidade. Então, se é uma cidade que tem um número maior, isso acaba sendo ruim para as pessoas que têm alguma deficiência. Se a cidade tem um baixo número, isso acaba sendo ruim para as empresas que não conseguem atender o que a lei manda, né? Então, acho que ainda falta um afilamento na lei nesse sentido, né? De se ter o dado e se trabalhar estatisticamente em cima dos dados. Sim, a gente esteve montando a comissão especial em conjunto com o vereador Marcelo, o vereador Sabará. A gente, no começo do ano, teve mandando um requerimento pela Câmara, o Ministério do Trabalho, e para a gente ter dados, né? Como você falou, para a gente trabalhar em cima de dados. O Ministério do Trabalho informou para a gente que a gente tem 489 vagas hoje na cidade. 13 empresas da cidade teriam que cumprir a lei de cota. Dessas 13, 2 cumprem e 11 não conseguem estar atingindo. Até onde que entra um pouco o que você falou. Talvez a lei obriga as empresas a estarem contratando, mas talvez a gente não tenha. Então, qual foi o primeiro passo dessa comissão? Porque a gente vê as empresas falando que não tem as pessoas para contratarem. A gente conversa com as entidades e as pessoas que dizem que as empresas não dão oportunidade. E quando dão oportunidade é aquele subemprego. Então, o primeiro passo nosso da comissão foi colocar todo mundo junto, Ministério do Trabalho. Também quero agradecer aqui a OAB também, porque está sempre presente com a gente, colaborando, nos ajudando muito. A OAB esteve presente. A gente convidou algumas empresas, no caso, a gente esteve convidando 6 ou 7 empresas. Infelizmente, não foram todas, se eu não me engano, foi a Jumil, a Bertanha e o Centro Universitário Claretiano que teve comparecendo à reunião. Outras empresas, que eu não vou citar o nome, não teve comparecendo. Talvez na cabeça delas a gente ia impor a lei de cota, né? E a nossa ideia não era essa, a nossa ideia era fazer um estudo em conjunto. As entidades estavam também nessa reunião, a ABADEF e a APAI. Então, essa ideia dessa reunião inicial seria, em conjunto com empresas, Ministério do Trabalho, entidades, Câmara e OAB, dar um resultado melhor para toda essa problemática que você esteve citando. Então, ali, daquela primeira reunião, a gente partiu de fazer um banco de dados. Na próxima reunião, a gente esteve convidando o PAT, né, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. A gente também teve mandando essa semana passada, ofícios pela Câmara, pela comissão, pedindo aos sindicatos, tanto de Batatais quanto alguns da região, também que informe no PAT, nesse banco de dados, vagas para PCD, né, pessoas com deficiência, para a gente fazer esse quantitativo.
que é o interessante. Saber o tanto de vagas que a gente, não o que a lei determina, mas a quantidade de vagas de fato, né, que as empresas estariam disponibilizando no momento, tanto na cidade como algumas, né, na região, né? E junto com as entidades também que iam estar fazendo o levantamento, junto com as famílias atendidas, as pessoas atendidas, de quantas pessoas estariam aptas a estar ingressando ao mercado de trabalho. Está aqui a Michele, Marcos, Eliana, Marilena, Pamela mandando um forte abraço para a Josiana e dizendo que sempre estarão juntas. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui na Educadora, vocês sempre aí participando também do outro lado, né? A gente vê a importância do programa, né, Luciano? E dessa participação. Obrigado para vocês, um forte abraço. Bom, a gente conversava aqui no intervalo e falava da questão da acessibilidade, que por muito tempo a gente só pensa na questão de rampas, barras e etc., né, que seria acessibilidade estrutural, física, mas a gente fala pouco das outras, né? Vamos falar um pouquinho da atitudinal. Isso, Luciana. A gente tem falado muito daquela parte que é mais palpável, que é a arquitetônica, que é a falta de rampa, a falta de acesso na parte física, estrutural mesmo. Agora, a atitudinal é uma acessibilidade que a gente tem que começar a falar mais, que às vezes a população não conhece tanto com esse nome, mas se a gente começar a falar, vocês vão ver que faz parte do nosso dia a dia. O que seria essa acessibilidade atitudinal? Tem a ver com cada um de nós, com cada indivíduo. Ela vem de dentro para fora. Qual a atitude que eu estou tendo perante a pessoa com deficiência? Será que eu estou agindo, estou conseguindo ajudar? Quando a gente desconhece o assunto, a gente fica mais tímido, a gente não se aproxima. E com o conhecimento, que é o que a gente conseguiu esse mês, o Setembro Verde, está sempre mais presente, está trazendo o assunto em pauta na Câmara, no município todo, nas entidades. Isso está se tornando uma coisa mais natural. E com isso, todos nós vamos ganhar. A população, porque vai conseguir ter mais atitudes perante a pessoa com deficiência, e nós por estar conhecendo e tendo o respaldo da comunidade. Por quê? A pessoa com deficiência, ela precisa desse respaldo, desse apoio, porque ela não é incapaz. Ela só tem algumas limitações, algumas dificuldades. Ontem, por exemplo, na audiência pública que aconteceu, foi muito importante, teve o Luquinha, que teve lá dando um depoimento lindo, da parte que ele conseguiu vencer, e que se ele não tivesse esse apoio, a atitude de várias pessoas, da família, de amigos, não teria sido vencida. Outro ponto que a gente pode falar sobre atitude, o que seria essa acessibilidade atitudinal? Por exemplo, a arquitetônica foi construída, colocamos uma rampa, uma guia rebaixada para o cadeirante estar passando. De repente eu não tenho atitude, eu vou lá, coloco o meu carro no lugar, fecho aquele lugar que poderia a pessoa com deficiência estar passando, eu tive uma atitude? Tive uma atitude contra o movimento da pessoa com deficiência, dificultando o acesso dela. Outra atitude também que pode acontecer é o preconceito, por falta de conhecimento. O que seria o preconceito frente a essa acessibilidade atitudinal? O preconceito seria uma barreira. Assim como o cadeirante enfrenta a barreira física, a nossa atitude também pode ser uma barreira perante a pessoa com deficiência, impossibilitando ela. Então, a gente fala que a acessibilidade ela é uma chave que pode abrir oportunidades para as pessoas ter de forma igualitária o acesso. Então, cada um de nós tiver uma atitude. Estou vendo alguém com dificuldade. Eu posso ou não ajudar. Isso é uma atitude, né? Então, vai caber a cada um de nós. Perfeito. E quando se pensa, Rastelli, nessa questão de toda a gama aí das acessibilidades, né? O quanto a gente ainda tem desconhecimento e o quanto o Setembro Verde é fundamental para a informação a esse respeito. Sim, até a hora que a gente sentou em reunião para estar fazendo audiência pública, né? Que até no caso foi a Carminha, das ideias que a gente teve, essa foi da Carminha, da audiência pública ser conduzida por pessoas com deficiência, mostrando o seu dia a dia. E abrangindo, mostrando para as pessoas quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia, como o Josiane bem disse, o Luquinha ontem foi muito bem nas palavras dele, falando sobre, desde pequeno, com os médicos falando que ele não andaria, depois ele indo para a escola, frequentando uma escola normal, com uma escola pública. Então, a questão da audiência pública ser feita
por pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, foi um ganho muito grande ontem para a gente. A gente teve o Alex Fabiano também, questão que também ele teve abordando em questão da inclusão ao trabalho, dele ser uma pessoa que é formado, experiência técnica, as dificuldades que ele teve quando ele precisou retornar para a cidade, para Batatais, porque ele é de Batatais, trabalhava fora, precisou retornar, e as dificuldades que ele tiveram. O próprio Marcelo, o vereador Marcelo Arruda também, teve explanando sobre de leis de acessibilidade, as dificuldades enfrentadas, né? E em questão da atitude, né? A atitude é uma coisa muito importante, porque não basta você ir lá e fazer a rampa. Iniciou-se esse trabalho de coleta de dados, de informações, e com isso aprofundado, eu acho que a gente vai ter um rico material para trabalhar com mais qualidade no futuro. Mas a gente ainda tem uma questão pontual, que é o do desconhecimento. A gente falava das acessibilidades que ainda as pessoas desconhecem, né? Ainda a gente briga com a acessibilidade, né? Eu ainda não consigo acreditar que existam projetos em que no lugar de rampa se coloque escadas, né? Nada me justifica uma escada, nada me justifica hoje em dia uma porta estreita num projeto novo, né? Então não consigo entender, isso eu estou falando da acessibilidade física, né? Mas se a gente não pega no novo, já construindo dentro das regras, eu não vou nem falar das adaptações. Sim. Né? E se a gente não tem atitude de rotina profissional, que já dá isso, né? Eu fico pensando nas atitudes, eu fico pensando nas outras inclusões, Josiana, que estão cada vez caindo no esquecimento. Com certeza, Luciano. Essa questão de atitude, a gente tem que bater em cima, reforçar cada vez mais. Por quê? No município, por exemplo, a gente tem visto falar de bairros novos. Será que está sendo construído de forma adequada? Nesse mês do Setembro Verde, o que a gente fez? Eu vou falar da PAI, né, porque eu trabalho lá, e eu acompanhei de perto esse trabalho junto com os usuários lá da PAI. A gente fez um tour pelos bairros. Pegamos alguns usuários e fomos fotografando essa falta de acessibilidade. E no olhar deles, ver a dificuldade deles. E aí você encontra coisas absurdas. Por exemplo, teve um bairro que a gente encontrou um poste, mas um poste enorme no meio da calçada. Como que um cadeirante, ou mesmo uma pessoa sem cadeira de rodas, ela tem que passar de lado lá, não consegue, se ela for um pouquinho mais obesa, ela não consegue passar. Então você fica assim, é uma coisa que, será que não viu? Será que tinha que ser dessa forma? Então a gente tem que começar a prestar mais atenção, ter atitude, e cada um de nós, assim, ser parceiro nesse momento. Por quê? Se eu tô lá, tô vendo que está construindo alguma coisa nova, não cabe a mim. Isso aí é da prefeitura, é do loteador, eu não vou ver nada. Não, vamos começar a mudar. Vamos começar, nós, fotografar, entrar em contato, falar, eu vi isso daqui lá, você não pode mudar isso para mim? Eu tenho uma pessoa com deficiência na família, eu também tenho esse olhar, eu vou pensar no meu próximo. E outra coisa, a gente fala da pessoa com deficiência, mas a gente também tem que pensar no idoso, porque agora a gente está falando tanto no mês do idoso, hoje é o dia do idoso, o mês que vem a gente vai estar comemorando esse dia, e a população tem envelhecido, graças a Deus, a população tem vivido mais, e a pessoa idosa, ela também poderá futuramente necessitar dessas acessibilidades. Por quê? Ela tem a marcha reduzida, ela vai andar com mais cautela, ou ela pode fazer uso de uma cadeira de roda. Então, vamos pensar nessa parte arquitetônica lá no futuro. Igual você falou, né? Vou construir, para que fazer uma porta estreita? Um dia, alguém da minha família, eu mesma posso precisar. Vamos ver lá no bairro novo, nossa, tá colocando isso não vai ficar legal, não vai dar certo. Vamos pensar antes da obra feita, porque depois o retrabalho é dobrado, é verba, é descontentamento, é impossibilidade da pessoa com deficiência, é dificuldade, é barreira. Então, se a gente puder, cada um de nós, ajudar a ter essa atitude agora, a gente vai poupar um desgaste no futuro. E, de fato, é isso, né, Rastelli? Ninguém se coloca na posição de deficiente, né? Mas a gente esquece que todos vão ficar idosos, todos podem sofrer um acidente, né? E a deficiência ela é um estado, né? Que todo mundo pode se encontrar algum dia. Sim. Em questão que você esteve comentando, hoje a gente tem muitas regulamentações, a gente tem o próprio código de postura da cidade, é muito bom.
O que falta é um pouquinho, como você esteve falando, atitude e fiscalização também, que é uma coisa que a gente tem em falta no nosso município. Porque como um prédio novo, uma construção, vai lá, a prefeitura aprova o projeto. Beleza, no projeto as leis da BNT estão todas certinhas, rampa, parâmetro de calçada, acessibilidade. No projeto ele obedece tudo, mas na hora que vai pôr em prática, cadê a fiscalização da prefeitura? A gente precisa disso também muito. E como ela falou, a população ajudando a gente. Você vê uma coisa errada, um prédio novo sendo construído, um loteamento novo, que esteja faltando acessibilidade, tira uma foto, liga para a gente, procura a gente lá na Câmara. A gente está à disposição para brigar pela população. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante. A gente não consegue estar rodando a cidade inteira, a gente tenta, mas é difícil. Mas a intenção é essa, é trabalhar em conjunto. E é importante a gente destacar isso, né? Que qual é a ação que cada um de nós tem feito pela acessibilidade. Né? Se a gente vai pensar numa coisa simples, que são calçadas. Né? Como é que está a calçada da minha casa? Né? Ela é de responsabilidade minha, ela não é do município. Minha calçada é acessível? Né? Como é que está a conservação dessa calçada? Né? Porque assim, é lógico, eu cobro do município o buraco da rua em frente à minha casa, mas como é que eu estou mantendo a minha calçada? Né? Ela é adequada, ela tem uma estrutura que qualquer pessoa pode passar. Aí eu vejo uma coisa comum nas reformas, em que a pessoa isola completamente a calçada, né? Coloca areia, pedra e impede completamente a passagem. Né? Então, como é que isso tem sido feito? Né? Então, também é atitudinal. Né? A gente está falando da questão da acessibilidade física ali, mas eu estou tendo uma atitude que prejudica as pessoas à minha volta. Quando eu passo na calçada de uma obra, né, que eu tenho que desviar porque não tem espaço, eu reclamo. Mas quando a obra é na minha casa e que eu entulho tudo lá, aí não tem problema. Eu esqueço. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar a ter essa rotina, né, de começar a olhar e se colocar na pele do outro. Eu acho que é isso que falta prioritariamente, né, de começar, né, não estou cumprindo com a minha parte aí na questão da acessibilidade, da segurança. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, na mesma proporção, né, a pessoa que sofre um acidente na rua, que processa a administração, a pessoa que cai numa calçada ruim, processar o proprietário da casa, aí talvez a gente teria uma mudança de comportamento. Né? Agora que começa a mexer no bolso das pessoas, né? Eu tive uma preocupação até no caso de fazer a minha calçada. O meu bairro tem uma diferença da casa de cima para de baixo. Aí eu falei, pedreiro, você vai fazer assim, quero um espaçamento para passar uma cadeira. Ele falou, não, mas vai ficar... Não, eu quero. Tipo assim, o próprio pedreiro. Então, tipo assim, talvez as pessoas que vão fazer, estejam na construção civil, os próprios engenheiros, quando eles estiverem desenvolvendo projetos, em caso particular, né, agora tipo, fugindo um pouco de construções públicas, né, que isso é obrigação da prefeitura estar fiscalizando, porque no projeto sempre eles colocam as normas da BNT, as regulamentações, mas na hora de fiscalizar nunca é feito conforme vem o projeto. Então eu falo em questão também do particular, como você mesmo disse, né, Dani? Eu estou fazendo o meu correto? Tipo assim, uma pessoa consegue estar fazendo uso da minha calçada, vou fazer uma construção, eu vou pôr na calçada, tipo, na rua, e a gente tem as leis do Código de Postura, que nem no caso, posso também estar fazendo essas denúncias, para a gente estar ligando para os fiscais, estar indo da prefeitura, estar notificando essas pessoas que não estão obedecendo à legislação. Então, é um trabalho em conjunto. Essa atitude, que nem ontem mesmo em questão de atitude. Em 9 meses de mandato, ontem foi a primeira vez que eu vi a casa que eu falo, a Casa do Povo, a Câmara cheia. Tipo, a única vez que eu tinha visto ela cheia desse jeito foi na posse. Então ontem, tipo assim, eu fiquei muito orgulhoso, agradeço até ao presidente Vladimir por deixar eu conduzir a sessão, sabe, a casa cheia, o pessoal buscando informações, buscando seus direitos a serem atendidos. Então, essa atitude, o próprio Luquinha mesmo falou, que a pessoa com deficiência, ela também tem que sair de casa, pôr a cara para
para a rua, ir atrás dos seus direitos, ir atrás do seu lazer, não, tipo assim, ficar, tipo assim, em casa, né? É que eu falo assim, todo mundo, eu falo no meu caso, todo mundo tem a cruz para carregar. A única diferença é, ou a gente carrega de cabeça erguida ou de cabeça baixa. Então, vamos sair de casa, vamos procurar os nossos direitos e carregar essa cruz de cabeça erguida aí, que a gente, tipo, com fé em Deus, sempre vence. Primeiro ano de Setembro Verde, a gente já tinha as ações de prevenção da APAE já há algum tempo sendo realizadas, mas a ação tomou um fôlego maior, que é o que deve ser até as pessoas serem sensibilizadas, e aí sim a gente equaliza o esforço a um outro nível. Mas, pensando na questão do futuro, Josi, o que você vê aí de grande desafio ainda que a gente tem que enfrentar? Eu penso que o nosso grande desafio ainda é essa sensibilização da população, das pessoas. É comprar essa causa, ver que todo mundo pode ganhar, é acreditar que a pessoa com deficiência ela tem capacidade, é ser parceiro, é não colocar ele à margem, é colocar as pessoas com deficiência na comunidade. Sabe assim, igual o Gustavo estava falando, eu vejo pouca pessoa com deficiência, né, na comunidade. É as pessoas começar a sair, começar a ter voz. Lá na PAI a gente tem grupo de autodefensoria, que a gente trabalha com os usuários de lá, empoderando eles. O que é empoderar? Empoderar seria eles ter direito à livre escolha. Por quê? Não é porque eu tenho uma deficiência, eu tenho uma dificuldade de cognição, que eu não entendo as coisas no primeiro instante, que eu não posso entender no segundo instante. Então, essa boa vontade de conhecer, eu acho que seria o grande desafio. Quando a gente começar a conhecer, acreditar que pode, que é capaz, eu acho que tudo vai melhorar. Por exemplo, que a gente já falou um pouquinho antes, em relação às cotas, em relação ao trabalho. Às vezes as empresas não vão porque pensam que vão ser só cobrada. Por que não vão para conhecer o que a pessoa com deficiência tem de capacidade, de potencialidade? Quando começar a ver que eles são um apoio e não uma obrigação, de repente pode ter mais emprego e a pessoa vê que a dedicação deles é muito grande, Luciano. Eles fazem com muito amor, eles pedem chance e às vezes essa chance não é dada pelo desconhecimento. Então, na minha visão, essa falta de conhecimento é uma grande barreira ainda, atitudinal, de conhecimento para colocar eles junto com a gente, igualar, sabe? Que com apoio eles vão longe. Às vezes eles têm mais facilidade em coisas que a gente que não tem uma deficiência visível ali não conseguiria fazer, que eles vencem. A gente não vê quando tem Olimpíadas, a gente fica mais sensibilizado. Só que às vezes perto da gente tem um vizinho com dificuldade que tem uma potencialidade que a gente nem acredita. Às vezes dentro da própria família, a família tem dificuldade de enxergar e a gente tem que estar ali prestando esse apoio e falar, nossa, seu filho é capaz, acredite, apoie. Então acreditar nessa potencialidade, buscar esse conhecimento, eu acredito ser uma grande dificuldade. Perfeito. Rastelli, alguma coisa aí adicionar que você acha que tem como desafio para o futuro? Acho que as ações, elas têm, o desafio é manter as ações, né? Nem graças a Deus a gente esteve colocando um projeto de lei, e não só colocando, né? Em conjunto com a PAI e com a BADEF, a gente desenvolveu, a gente deve ter colocado uma média mais ou menos de 400 pessoas no dia 21 na mobilização. Também quero estar aqui usando a palavra para estar agradecendo a Secretaria de Educação e Cultura, a pessoa da Adriane, por estar colaborando com a gente, a Dimutran, na pessoa do Zeva também, e ter ajudado a gente na mobilização, questão de trânsito, a Guarda Municipal, que esteve acompanhando a gente, todas as entidades que compareceram com a gente lá no dia da mobilização, os vereadores que puderam estar acompanhando a gente. Então, a gente tem que agradecer muito esse apoio que a gente teve, né? Que sozinho a gente não faz nada. Então, a gente, como você disse mesmo, já tinha algumas ações, a PAI, Secretaria da Saúde, teve no finalzinho de agosto, teve a Semana de Prevenção, a gente fez a mobilização, a gente fez essa audiência, em novembro também a gente a gente começou a conversar lá na PAI, questão da nota fiscal paulista, né, que ela teve mudando a forma dela, então a gente quer trazer a população, está explicando, porque as entidades vão estar perdendo
com essa nota fiscal paulista do jeito que mudou, então a gente tem que trazer a população, está explicando como a população vai estar fazendo para as entidades não estarem perdendo. Então é isso, o que a gente vê para o futuro é a continuidade, né, do trabalho, é não deixar se apagar, é pegar, manter e ao longo do tempo, aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter esses direitos atendidos, né? A gente já tem, ser melhorados, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de fato é essa questão da sensibilização que acho que você coloca bem e disso estar na rotina, né, das pessoas compreenderem que não é uma ação que eu estou fazendo por altruísmo, não é uma ação que eu estou fazendo só para ser bonzinho, mas porque é uma condição corriqueira do ser humano e que tem que ser assim. Né? Eu tenho que dar essa estrutura, dar essa capacidade operativa para todo mundo, porque amanhã posso ser eu nessa condição. Com certeza, pode ser qualquer um de nós. Então a gente tem que fortalecer esse movimento. A gente se colocar realmente, né, Luciano, igual você está falando, sensibilizar e se colocar no lugar do outro. Eu queria deixar o convite também, né, Gustavo, que a gente falou do Setembro Verde, dos banners que vão estar percorrendo os bairros para ver as fotos em relação à acessibilidade arquitetônica, ter esse movimento de continuidade. Porque o Setembro Verde, ele é um mês para a gente falar mais, mas não impede que os outros meses todos do ano a gente deixar esse assunto acabar, né? Porque ele tem que ser uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa vida hoje, pode fazer amanhã, se não faz nesse momento, um dia poderá fazer, todos vão envelhecer, todos podem adquirir deficiência, isso tem que ser uma coisa natural e que a gente tem que pensar no janeiro, fevereiro, março, não só no setembro. Perfeito. O que a gente sempre coloca aqui, né, que a gente se esquece que a gente vai envelhecer, que a gente vai depender de todas essas condições e dessas necessidades também, inclusive no campo do trabalho, já que a gente não vai se aposentar nunca mais com essa legislação que está entrando aí. Né? Então, tem que ter, de fato, essa condição observada para a qualidade de vida de todos nós. Né? À medida que a gente torna um mundo acessível, está todo mundo dentro do pacote. Né? Todo mundo sobe a rampa. Sim. Nem todo mundo sobe a escada. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a ter na rotina. Né? A ideia exatamente disso. E também quando a gente vê, por exemplo, no trânsito, uma vaga para deficiente, né? A gente está falando daqueles deficientes que têm dificuldade de locomoção. Né? Então, se você tem alguma deficiência e não se enquadra nessa dificuldade, não utilize a vaga. Também é uma questão de conscientização da própria pessoa mesmo. Tem que ter esse respeito. Né? Se a minha deficiência é uma outra, mesmo que eu tenha o cartão, né? Olha, eu posso caminhar 2 quadras, a outra pessoa não. Então, vou deixar a vaga para quem de fato necessita, mesmo que a vaga fique disponível o dia todo. A gente tem que entender isso. Não tem essa de reclamação, mas a vaga estava lá, era só 5 minutinhos, mas esses 5 minutinhos pode fazer a diferença para quem de fato precisa. Né? É isso que a gente tem que entender na rotina, né? Entender e pensar nisso até na construção dessas estruturas de vaga. Eu vi esses dias a pessoa parando em uma vaga específica aqui da cidade na área zebrada. Né? Ou seja, ela falou assim, mas eu não parei na vaga de deficiente. Né? Aí a pessoa discutia com ela e falava assim, tá bom, mas como é que eu chego com a cadeira de rodas, já que você parou em cima da área que está destinada para isso? Né? Aí a pessoa não tinha acesso ao carro mais, porque uma pessoa parou irregularmente. Se alguém colocou que ali não pode parar, eu tenho que saber que algum motivo tem, né? Então, eu tenho que respeitar. O respeito, o colocar no lugar do outro é muito importante. A gente tem cada vez mais se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, de repente eu posso estar sensibilizando um pouquinho mais. A gente tem que colocar mais em prática isso. Às vezes, na correria do dia a dia, a pessoa quer arrumar uma desculpa e fazer rapidinho ali, né? Não tem problema. Mas será que realmente, se eu tivesse a dificuldade, eu conseguiria? Então, a gente tem que começar a ter essas atitudes de se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Ontem o Marcelo até comentou lá na audiência pública sobre as faculdades, né, de engenharia, que as pessoas elas vão lá e colocam pessoas vendadas, colocam pesos na perna, porque às vezes, para a gente se sensibilizar, às vezes a gente até precisa passar pelo lugar do outro, pela dificuldade do outro, né, Luciano? Porque às vezes é impalpável. A gente não consegue imaginar quando a gente não vive. Eu acho isso uma coisa muito triste, da gente ter que chegar naquela necessidade para poder enxergar. Vamos começar a se colocar no lugar do outro, mesmo sem ter deficiência, porque fazer o bem e não olhar a quem.
hoje eu estou fazendo um bem, amanhã também eu vou conseguir receber o bem. Eu tenho esse pensamento. Sem dúvida. Josi, quero agradecer a presença e a participação com a gente no programa, deixar o espaço sempre disponível. Eu acho que quanto mais a gente toca no tema, mais a gente sensibiliza, e esperar realmente que esse Setembro Verde seja a ação inicial aí para essa sensibilização que a gente tanto necessita. Muito obrigado, Luciano. Eu agradeço em nome da PAI, em nome de todos os usuários lá, porque é por eles que a gente está aqui. Se não fosse por eles, né, eu não estaria trabalhando lá. E cada vez mais a gente pensar nessas ações, não deixar acabar. Que o Setembro Verde, como é o mês da árvore, como é o mês da primavera, que isso floresça dentro de cada um de nós cada vez mais. Obrigada. Rastelli, gratidão pela participação e pela iniciativa, né, de capitanear junto ao Legislativo essa ação, e eu espero realmente que nós tenhamos cada vez mais pessoas sensíveis à temática e menos obstáculo à acessibilidade de todos nós. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, estar defendendo essa causa, que é uma causa linda, uma causa justa, né? E como a gente bem falou aqui muito hoje em questão de atitude. A atitude nossa é muito importante. Você pensar que um dia pode ser um filho nosso, ou uma pessoa da nossa família e até mesmo a gente, em questão que é direito. Então a gente vai atrás dos direitos, os direitos têm que ser atendidos. Então a gente, como você disse, começamos agora, mas se Deus quiser vai ser um trabalho aí contínuo para a gente estar conseguindo ter esses direitos atendidos. Perfeito. Bom, no próximo bloco a gente fala um pouquinho a respeito do Miss Gay, né, e a participação aqui da concorrente de Brodowski. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho agora do Miss Brasil Gay Universo, na companhia da Bárbara. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a você, Luciane, e a todo o pessoal aqui da TV Educadora pelo convite. Olá, Batatais. Eu adoro essa cidade. Bom, vamos falar um pouquinho dessa trajetória, né? Desde o início da sua participação no concurso em Brodowski. Né? Como é que surgiu essa ideia da realização? Foi o primeiro concurso realizado em Brodowski? Isso, foi a primeira edição do Miss Brodowski, na verdade uma cidade pequena também, parecida aqui com Batatais, então foi a primeira edição e eu venci a primeira edição lá na minha cidade em novembro de 2016. Logo, eu já tinha a vaga garantida para a seletiva do Miss São Paulo, onde a gente passa por várias avaliações e estava entre as 15 finalistas ali do Miss São Paulo no dia 16 de junho e vim a vencer. E agora é o Miss Brasil Gay e eu sou a primeira candidata do interior a vencer o Miss São Paulo e também a representar o estado de São Paulo no Miss Brasil. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão do concurso, de todas as etapas, enfim, a gente percebe o quão de investimento tem que se ter, né? O pessoal que te acompanha pelas redes sociais aí, e é o que a Camila coloca, né, de ver a tua luta na trajetória até na questão de, né, perder peso, ficar com o padrão adequado que o concurso queria, teve todo um investimento nesse sentido. Sim, tem todo o investimento financeiro e também o investimento, eu acredito que psicológico, porque a gente se desgasta bastante, mas graças a Deus a gente tem apoio de muitos patrocinadores, mas muitas coisas a gente deve tirar do bolso sim. É muito difícil ficar sem comer, manter o peso, o perfil sempre de Miss São Paulo é bem magrinha e eu que no passado já sofri com obesidade, então é muito difícil se manter nos padrões da beleza. Ser Miss é até fácil, entre aspas, ganhar o concurso, mas se manter Miss é o mais difícil. E a rotina depois do Miss São Paulo? Muitos compromissos relacionados à função, como é que tem sido isso? Sim, aqui na região, principalmente aqui no estado de São Paulo, minha presença tem sido bem solicitada, então aos finais de semana eu trabalho também como maquiador e logo após o expediente eu vou para os eventos e compromissos, presença VIP, inauguração de loja, enfim, eu adoro estar presente, inclusive hoje até eu tenho uma presença aqui na cidade também, numa loja, e todos que quiserem me ver e conhecer o espaço estão convidados. E tem esse complicador de estar no interior, né? Porque às vezes é solicitado para eventos na capital ou em outras cidades. Eu não vejo esse problema. Eu acredito que eu sou muito apoiada pelo pessoal aqui do interior, então eu até gosto e prefiro. O pessoal do interior tem um carinho com a gente muito grande, então eu tenho certeza que eu prefiro estar aqui. Perfeito.
o Márcio aqui parabenizando, sucesso na etapa do Miss Brasil. Tá falando que a família está toda na torcida, está a Clarissa aqui, o Márcio em casa, a Letícia e a Laís acompanhando. Obrigado, Laís, Márcio. Um beijo para vocês. Bárbara, agora chega a etapa nacional, né, que dá acesso à etapa internacional. Como é que está a expectativa, como é que tem sido o trabalho para o concurso? O trabalho realmente é muito árduo, assim como nas outras etapas. Mas eu acredito que esse é o grande ápice aqui da nossa região, do nosso estado. E o estado de São Paulo nunca ganhou o Miss Brasil Gay Universo. Então, eu tenho muita fé e quero muito trazer esse título para o nosso estado. Então, a preparação é intensa, a expectativa também é grande. E o difícil ou fácil disso é que eu despertei o sonho também que eu tenho nas pessoas. Então, as pessoas sonham, torcem, vibram junto. E realmente a vencedora vai representar o país na etapa internacional. E para mim, se for eu, vou me sentir imensamente honrada. O Thiago perguntando, né, se existe o concurso de Mister e se vai ser realizado junto. Não. Até existe sim Mister Brasil Gay, mas não será realizado junto, Thiago. São franquias, donos e segmentos diferentes, mas existe sim. Perfeito. O concurso acontece agora, no próximo sábado, onde vai ser realizado? Vai ser realizado no Clube Espéria, em São Paulo, às 9 horas da noite. E a gente já começa a ficar confinadas na sexta-feira. Eu mesmo quero ir hoje já à noite, então estou me despedindo aqui do pessoal da região e da minha cidade, mas não é fácil. A gente vai estar ali entre as 27 mais bonitas do país e eu, com muita honra, sou São Paulo. E vão ter caravanas? Como é que está a estrutura do pessoal daqui para prestigiar o concurso? Isso mesmo. Eu, como já havia dito, eu tenho imenso carinho pela cidade de Batatais e eu acho que eles me recebem muito bem. E assim como no Miss São Paulo, eu mandei um ônibus para cá e agora eu mando também um outro ônibus com 48 lugares inteiro aqui para a cidade de Batatais. Tem 2 pessoas que estão responsáveis por organizar, mas quem tiver dúvida pode me chamar no Facebook, é Bárbara Rivera ou Gerald Pise, ou até mesmo me chamar no WhatsApp. Eu vou até deixar um número porque a viagem é gratuita, o ingresso para entrar para assistir o evento também é gratuito, a pessoa pode ir para assistir o evento. Tem que ser maior de 18 anos e sai a caravana, o ônibus, daqui em frente o posto próximo à Festa do Leite, ali na rotatória, meio-dia no sábado. E o concurso começa às 9 da noite. Perfeito. Então, meu número é o 99267-5739 ou chame pelo Facebook, mas garanta sua vaga. É um prazer imenso ver vocês lá na plateia. Vamos repetir o telefone? 99267-5739. Perfeito. Então é uma chance aí, né, de quem quer curtir ao vivo o concurso, de ir lá e participar aí torcendo, né, pela Bárbara nessa etapa que dá acesso ao internacional. Fico imaginando como é que está a expectativa de poder participar desse concurso com essa dimensão. É uma dimensão muito grande, na verdade é o meu desejo, é o meu sonho desde os 15 anos. Então, eu estou com tudo para poder realizar, assim como todas as candidatas também. Acho que as chances são iguais e a que brilhar mais no dia vai ser a nova Miss Brasil. E eu quero muito trazer esse título para a gente. Eu despertei o desejo nas pessoas e eu já tinha esse desejo, então o meu dever é ir atrás. E como é que funciona o concurso? Quantas apresentações vocês fazem? Quais são os tipos de trajes? Primeiro se inicia na abertura, depois a competição de traje típico, onde a gente representa a cultura e um pouco mais da história do nosso estado. Eu, como sou estado de São Paulo, eu acredito que tem uma variedade, uma gama imensa de culturas que a gente pode representar. Mas é segredo, só na hora vocês vão ver. O estilista é o Ribas Azevedo e eu tenho certeza que nós vamos surpreendendo na passarela. Estou muito ansiosa. E depois a competição de traje de gala. Aí logo após anuncia as 12 finalistas. As 12 finalistas fazem o desfile de gala novamente. Depois o top 5, as perguntas, o último desfile das 5 e a coroação, que é a hora mais tensa. Quantas candidatas no total? 27, uma de cada estado, né? 26, mais o Distrito Federal. Perfeito. Então a gente percebe aí que é um concurso extremamente elaborado e que vai exigir muito também da questão que você coloca aí das parcerias, né? Porque os trajes, tudo isso já fez a prova de tudo, vai para os ajustes finais agora nesse
final de semana? Como é que está isso? Sim, eu indo agora, entre hoje e amanhã para São Paulo, faço as provas finais, os ajustes, e é um concurso super sério, é um concurso bem trabalhado, bem elaborado, todas as candidatas investem muito, e tudo que eu quis está atendendo às minhas expectativas em relação aos trajes e ao apoio de todo mundo, mas é super importante também a ajuda dos patrocinadores. Sem eles, dificilmente a gente se desempenha bem. Então, uma Miss não se faz sozinha. Ela é um conjunto, um contexto que dá aquele resultado. Nós falávamos aí antes do intervalo a respeito dessa decisão, né, a respeito de um juiz que liberava uma ação contra o Conselho Federal de Psicologia, permitindo, entre aspas, tratamentos denominados como cura gay. Como é que você viu essa questão? Então, eu acredito que tocar nesse assunto, depois de tantos anos, depois de nós da comunidade LGBT ter conseguido tantas coisas na justiça, e não somente isso, mas também ter adquirido o respeito das pessoas, eu acredito que é regredir, é voltar no tempo, é você andar 10 anos e voltar 20. Eu acho que com isso a gente acaba abrindo as portas para o preconceito, para quem não concorda, para os homofóbicos, e isso a gente sofre ataques, que logo depois que veio essa polêmica, a gente está sofrendo muito e já estão acontecendo ataques, memes em Facebook. Então, acho que foi uma decisão totalmente errada e equivocada dessa pessoa em relação a essa opinião. Não há cura para o que não é doença. Eu acredito que a gente precisa sim curar o mundo, mas nós precisamos curar o caráter das pessoas. Muitas pessoas aí que não são gays, mas eu tenho certeza que são muitas delas as responsáveis pelo nosso país estar na situação que está lá embaixo. Eu não vi nenhum homossexual acabando com o país, acabando com os cofres públicos, acabando com a saúde das pessoas, pessoas morrendo em enfermarias de hospitais por falta de atendimento, de remédio. Eu não vi isso. Então, nós precisamos sim de cura, mas todos os seres humanos, independente de gays ou não, acho que a gente tem que curar o caráter das pessoas. Perfeito. E eu acho que é uma questão, né, judicial que vai contra o Conselho Federal de Psicologia, né? A gente tem que também ter esse peso aí, né, do quanto a legislação ou o judiciário podem interferir numa questão científica, né? A gente vê muito, no passado a gente teve uma decisão judicial que liberava, por exemplo, as pessoas atuarem como jornalistas sem formação, né? Aí a gente tem várias ações nesse sentido que acabam tirando a legitimidade de conselhos constituídos que têm pesquisas, que têm anos de estudo, que têm notoriedade e colocando embaixo de um cabedal legal de interpretação de uma pessoa, de um único juiz. Eu acho um absurdo, porque imagine se o Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, alegasse que qualquer um pode ser juiz, sem ter formação, o que isso não ocorreria enquanto imbróglio, né, enquanto ação e acusações, né? Muita gente, ao ler a sentença, pode até achar que o juiz não liberou as ações, mas quando a gente lê no texto o termo reorientação, e isso tem que ficar muito claro, né, como se a pessoa pudesse ser reorientada sexualmente, isso está abrindo sim brechas para uma questão científica que vai contra o que o Conselho Federal de Psicologia fala, e o Conselho se coloca, depois da sentença, muito claramente a respeito disso, né? Nenhum consultório psicológico estava proibido, por exemplo, de atender pessoas que têm dúvidas com relação à sua orientação. Vamos colocar as questões bem de uma maneira diferente. Se a pessoa tem dúvida com relação à sua orientação, ela pode, sim, por iniciativa própria, não forçada pela família, não forçada pelo trabalho, não forçada pela sua religião, a buscar o conselho e orientação de um psicólogo, se caso ela tenha dúvidas. Sim, eu acredito que caso ela tenha dúvidas do que ela acha, isso não só em homossexuais, muitas vezes héteros, pessoas casadas, chegam a ter dúvida de si. Então, acredito que quando a pessoa procura uma ajuda, ou até mesmo um apoio psicológico, não necessariamente ela está doente ou ela precisa de cura. O trabalho do psicólogo é um trabalho amplo, ele pode ajudar em todos os setores, todos os quesitos da vida de uma pessoa. Mas eu acredito que a gente já colocar isso como uma doença, para mim, é somente uma estratégia de marketing, é uma maneira, na minha opinião, de desviar dinheiro público, é uma maneira
de mais uma vez afundar o nosso país, porque vai se haver um investimento desnecessário nesta campanha, como já está havendo, vai haver um investimento desnecessário nesse tratamento que não vai dar certo, até porque o homossexualismo não é doença, então não irá ser curado. E eu acredito que isso é mais uma forma de afundar o nosso país. E é aquilo que eu disse, essa decisão não veio de nenhum homossexual. Então eu acredito que os nossos brasileiros, nós precisamos nos unir e prestar atenção nisso, porque amanhã ou depois vão inventar com certeza a cura de qualquer outro problema, que muitas vezes não é uma doença, entendeu? E é mais uma maneira de enganar o povo brasileiro. Eu acho que, principalmente agora, a comunidade LGBT, a gente precisa se unir nas redes sociais e se apegar à nossa família, às pessoas que estão contra esse tipo de pensamento também. E ali nas redes sociais, a gente precisa brigar novamente pelos nossos direitos. E eu tenho certeza que eu, vencendo o Miss Brasil, se Deus permitir, eu quero levar essa causa adiante, porque a gente vai perder e vai regredir muito. Capaz a gente viver novamente uma ditadura gay, onde isso talvez um dia vai ser considerado crime. Nós podemos ser perseguidos novamente com esse tipo de atitude. Sim. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque não é. E nós somos um país, né, miscigenado, um país da multicultura e, infelizmente, um país extremamente preconceituoso quando não deveria ser. Né? Quando a gente coloca nas estatísticas, né, é o país que mais mata transexuais, é o país que mais mata gays, é o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata jovens, né, afirmando, né, de baixas classes sociais e negros. Sim. Né? Então, quando a gente pensa no cômputo geral da violência no país, ela está amparada no preconceito. Sim, preconceito de todas as raças e classes sociais. Preconceito com aparência física, preconceito com pessoas de baixa renda, e isso acontece muito. Eu acho que o nosso país devia focar nisso. A gente realmente precisa de cura, mas a cura do caráter, a gente precisa ter mais respeito e mais humanidade. Eu acho que isso ainda não foi falado. Não foi montado um programa ainda de recuperação e valorização do talento das pessoas. Vamos tirar os jovens das ruas, vamos descobrir quais são seus dons, vamos investir nelas, vamos tirar da cabeça delas essas maldades. Vamos inserir no ensino médio, no fundamental e até mesmo no superior, matérias que vão fazer no futuro com que as nossas crianças cresçam sendo adultos para respeitar a nossa geração. Não digo somente homossexuais e a comunidade LGBT, não, mas vamos inserir isso na educação para já fazer os nossos jovens aceitar o nosso futuro e não regredir. A gente já está aí, chegamos tão longe, eu acredito que sem dúvida. Podemos voltar para trás. Né? E até numa questão muito típica do preconceito brasileiro, que era a seguinte, né? Quando a gente pensava, ainda hoje, né, mas com mais força num passado recente, que a transexualidade era sinônimo quase automático de prostituição. Né? Porque não havia outra maneira de sobrevivência para os transexuais além da prostituição. Né? Hoje a gente vê cada vez mais transexuais no mercado de trabalho, ocupando altos cargos. Existe, por exemplo, uma delegada hoje, né, que fez o processo de transição. Enfim, você tem uma gama de profissionais que conquistaram o seu espaço, apesar de todo o preconceito, e que estão aí. Mas eu nunca vi, né, o mesmo peso de preconceito, né, do sujeito que é pai de família, que se prega como figura pública, honesta, mas que se utilizava do serviço do transexual que era obrigado a vender o seu corpo. Isso, né? Realmente. Então o preconceito é muito seletivo também no nosso país. Com certeza. Eu acho que hoje os transexuais, as transformistas, elas estão conseguindo mais o seu mercado, o seu espaço hoje no mercado. Elas têm mais coragem de ter o seu próprio negócio, trabalhar para si. Realmente, no passado, o nosso país é muito preconceituoso ainda. Como você disse, é o que mais mata transexuais e gays, negros, enfim, tudo movido ao preconceito. Então, era muito pouca a oportunidade de trabalho, onde a única saída realmente era trabalhar com o corpo, mas hoje eu já não vejo assim. Muitas delas são empresárias, são formadas, têm seus salões de beleza, muitas vezes têm suas lojas, enfim, trabalham até com a estética, que é isso que puxa a gente. Então, eu acho que só evoluímos. E é o caso também dessa pessoa honesta, entre aspas, que
passa para a sociedade uma imagem de que não gosta, não aceita, mas utiliza daquele mesmo serviço e não tem coragem de assumir. Eu acho que é isso que incomoda nas pessoas. Nós, na verdade, somos muito homens de ser o que somos. E muitos homens não são homens de assumir o que gostam. Sim, sem dúvida. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? Uma desculpas das mais variadas para tentar fundamentar o preconceito, né? E isso é uma questão que a gente tem que ter muito claro no país, né? Não se escore em desculpas, sejam elas legais, sejam elas religiosas, para fundamentar o seu preconceito. Preconceito é preconceito e ponto, né? E a gente só enfrenta o preconceito de maneira clara quando a gente admite que ele existe, né? E que ele é cultural, que ele foi empurrado goela abaixo. Então, ou a gente continua fomentando o preconceito, ou a gente entende que a gente está agindo de maneira errada, coloca esse preconceito de lado e passa a agir como deve ser, que é como ser humano, entendendo que a escolha, né, seja da sexualidade, seja do time de futebol, seja da religião, é do outro e não minha. Eu tenho a minha liberdade de escolhas, e a minha liberdade de escolha só é plena quando eu respeito a liberdade do outro de fazer as suas escolhas. Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam entender o que a escolha do outro, não só em termos de sexualidade, isso vai afetar na vida dela em absolutamente nada. O time, a religião, os gostos, o prato preferido, isso a gente tem que deixar de lado. O que vai interferir na minha vida, o gosto da pessoa, o que ela acredita e o que ela quer. Então, acredito que é a mesma coisa com o preconceito. A gente tem que deixar de lado, sim, mas com essa polêmica, porque é apenas um truque de marketing isso. Simplesmente para, com certeza, dar mais um arrombo nos cofres públicos aqui do nosso país. Logo depois, a gente já vai ver o resultado disso. Então, muitas vezes se apoderam da nossa visibilidade, porque, querendo ou não, nós, os gays, temos muita atenção no nosso país, temos muita força, crescemos demais. Eles se apoderam dessa visibilidade, dessa credibilidade que nós conseguimos, combatendo o preconceito, para fazer coisas que eu acredito que não serão vantajosas para o nosso país, porque não haverá cura, gente. Isso vocês podem ter certeza. Não é uma doença e também não é uma escolha. Todo ser humano nasce do jeito que tem que nascer. Eu nasci um menino e me transformo em uma menina. O fato de eu me transformar em uma menina não tem nada a ver com doença ou com alguma confusão mental. Eu faço isso porque eu gosto, me sinto bem e é muito gostoso deixar transparecer alguém que às vezes a gente sente que está aqui dentro e quer sair para fora. E tá nisso. Então, preconceito só leva as pessoas para baixo, mas se a gente se unir, nós vamos conseguir derrubar isso com certeza. Sem dúvida, até porque a gente tem um passado aí marcado pela opressão, né, de muitas pessoas que tinham que, aí sim, né, se transvestir, né, de um papel que a sociedade queria, viviam infelizes e enganadas a vida toda, também enganando outras pessoas, né, porque ocupavam um papel que não era o que elas queriam, né, e a gente vê o quanto de desgaste e de dor que isso causou na sociedade por muito tempo. Sim, né? Eu penso, imagina se nós fôssemos fazer o contrário. Imagina se alguém convida a comunidade LGBT a pensar o contrário, a pensar que nós, porque não existe certo nem errado, mas poderíamos pensar e comover a todos da nossa comunidade, todos que gostam da gente, se convencer de que a sociedade é quem está errada, que nós é que estamos certos. Nós, sendo homossexuais, é que estamos certos e quem for diferente de nós é que estão errados. Imagina o quanto de preconceito também os heterossexuais não vão sofrer. Imagina se nós fizermos o inverso. Como não seria a vida de todo mundo daqui para frente? Para conseguir um emprego, aí chega a pessoa em uma entrevista, ela sabe que ela não vai ser contratada por ser heterossexual. Imagina se a gente virasse esse jogo. Nós temos tudo para fazer isso, mas não é isso que a gente quer. A gente quer buscar a aceitação e o respeito de todo mundo. Mas, às vezes, eu vejo que o país não fornece outras condições, a não ser brigar com as mesmas armas. Então, por isso que eu acredito que o papel de uma Miss seja levar essa opinião para as pessoas. Vamos nos aceitar uns aos outros enquanto a gente pode. Vamos nos aceitar. Vamos resolver as coisas da melhor maneira. Porque a hora que também a comunidade LGBT se revoltar, se juntar, e a gente for à luta, eu garanto que nós somos muitos. E atrás de nós tem muitos que também querem
a nossa paz. Então, acredito que vai ser uma guerra muito grande na qual nós não vamos perder. Então, vamos nos respeitar. É isso. Bárbara, obrigado pela participação. Um ótimo concurso, tá certo? Obrigado. E a gente já espera você aí para pós-concurso aqui vir bater um papo com a gente, falar de como foi mais essa etapa. Claro, com certeza. Eu espero sim e com certeza retornarei, se Deus quiser, como Miss Brasil, se Ele permitir essa graça, essa conquista. E eu quero mandar um beijo a todos que gostam, que torcem por mim, para o nosso estado. E também quero convidar a todos para ir hoje na loja Vintage Boutique, na Avenida 9 de Julho. Eu vou estar lá a partir das 2 da tarde. Vai ser um curto período, mas eu quero lá, quero ver vocês, tirar foto e sentir esse carinho. E também agradecer tudo que vocês de Batatais fazem por mim. Um super beijo e até o Miss Brasil. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV, tá certo? Amanhã você fica na companhia do nosso companheiro Antônio Claré, que eu vou estar em São Paulo aí resolvendo alguns assuntos da cultura. Volto na sexta-feira e você fica agora com os aniversariantes do dia e com a programação da TV Brasil. Hoje, quem está em festa é o nosso colega de trabalho, Paulo Tolentino. Ele recebe muitos abraços da família e de toda a equipe educadora. Parabéns, Paulinho!